Bem-vindos e bem-vindas de volta. Nessa aula, após o prólogo, né, da leitura que a gente fez do prólogo do Assim Falou Zaratustra, a gente vai tentar enfocar alguns dos temas que o Nietzsche traz em alguns desses discursos do Zaratustra, tá? É claro que não vai dar para a gente ler todo o livro, a gente vai passar, na medida do possível, a partir de alguns temas, indicando para vocês a leitura de discursos que falem sobre esses temas, e nas aulas, durante as aulas, eu vou trazer aí alguns trechos ou alguns parágrafos, de certa maneira, para poder ilustrar essa temática aí que a gente elegeu como sendo o ponto central da aula, tá? Hoje, eu havia pensado, havia planejado, né, da gente pensar um pouco sobre a questão do niilismo e do modo como isso é caracterizado pelo Nietzsche, a partir, sobretudo, da primeira lição que o Zaratustra nos apresenta, que é a lição das metamorfoses, as 3 metamorfoses ou as 3 transformações do espírito, né? A partir dessas 3 metamorfoses, a gente pode ter uma ideia melhor acerca do que significa para o Nietzsche não apenas o lugar onde nós estamos, né? Então, pensando aí já no prólogo, né? Vocês viram lá ao longo da leitura como é que o Nietzsche vai retratando esse início da chegada do Zaratustra em vista de realizar uma certa missão, né, que ele tinha para si, uma missão de iluminar, né, dado que ele já estava pleno da sua própria sabedoria, e ele encontra o primeiro desafio, né, que é, de fato, na cidade, ter que lidar com um público que, ao invés de exigir ou de lhe suscitar, de lhe pedir que lhe fale e lhe apresente o além-homem, eles pedem, no fim das contas, que o Zaratustra lhes dê o último homem, né? E aí eu tentei fazer na última aula em que medida a gente pode caracterizar o último homem a partir desse contraposto com o além-homem. E, em certa medida, a gente pode dizer que o primeiro livro do Zaratustra, né, o livro do Zaratustra é dividido em 4 livros, né? Cada um dos livros tem determinados discursos que vão trabalhar determinados temas, né? A gente pode dizer que o primeiro livro, basicamente, ele se atém, sobretudo, na descrição do que seria esse último homem, do que seria, portanto, o niilismo desse último homem, esse niilismo que vai ser caracterizado, por exemplo, pelo Deleuze como um niilismo passivo, né, um niilismo negativo, um niilismo reativo, e que é exatamente o ponto central de toda a crítica que a gente vai ler, principalmente a partir de discursos como os que a gente for levantar na aula que vem, que tentam, de alguma maneira, relacionar esse niilismo com duas posições principais. Uma a gente vai ver hoje, que é, por assim dizer, a defesa da moral a partir de um ideário cultural filosófico, e na próxima aula, uma aproximação entre esse niilismo reativo e passivo e o cristianismo, tá? Então, na próxima aula, a gente deixa alguns discursos que falam mais sobre essa aproximação que o Nietzsche está apresentando entre o niilismo moderno e o cristianismo como a sua causa, e aí a gente vai fazer até uma relação também entre o cristianismo e o platonismo, o modo como Nietzsche vê o cristianismo como uma espécie de platonismo para o povo. E hoje eu quero enfocar, sobretudo, o que significa, a partir dessas 3 metamorfoses, que é o primeiro discurso lá do Zaratustra, no livro 1, de que maneira a gente pode entender o tipo de ser humano que está envolvido nesse niilismo, tá? Que vai ser caracterizado aí pela imagem do camelo, né? As 3 metamorfoses são o camelo, a princípio é aquilo que de fato é a
a imagem mais forte, por assim dizer, que identifica o tipo de homem que é esse último homem que o Zaratustra havia se referido lá no prólogo. A gente vai ver como é que é a transformação desse camelo para o leão, que já denota uma certa posição ofensiva em relação àquilo que estava sendo apresentado por esse tipo de niilismo, que depois vai ser chamado, né, pelo próprio Deleuze também, em comparação com esse niilismo passivo, vai ser chamado de um niilismo ativo. Então, o leão ainda não é o além-homem, o leão ainda não é isso que o Zaratustra veio trazer. O que o Zaratustra veio trazer, o além-homem, portanto, ele só se realiza na última metamorfose, que é a criança. Então, a gente vai ler esse primeiro discurso para que a gente possa ter uma ideia do que o Nietzsche está tentando trabalhar com a gente em relação a essas modificações, a partir do tipo de postura que se espera, né? O tipo de postura que pode ser caracterizada em relação a essas etapas e aquilo que se espera em cada uma dessas etapas para que se possa avançar para as outras. Tá? A ideia é essa, e conforme a gente for lendo, vocês vão ver em que medida o Nietzsche, com essas três imagens, parece reunir aí muitos dos elementos que ele for apresentando também nos outros discursos, tá legal? Então, deixa eu colocar aqui para compartilhar o texto com vocês. Vocês devem ter baixado aí também, mas qualquer coisa vocês podem acompanhar pela tela, tá? Vocês me veem e ouvem bem aí, né? Ainda tá tranquilo aí, né? Veja se aparece para vocês aí. Já apareceu? Legal. Deixa eu ver se eu tiro aqui. Apareceu aqui, professor. Apareceu? Minha voz não tá picotada não, né? Tá indo legal aí, né? Tá sim. Então, beleza. Vamos ler, então. A gente vai ver a caracterização primeiro, né, da primeira imagem. Aí eu vou dar uma pausa, a gente reflete um pouquinho sobre isso. Depois a gente vê a segunda imagem, tá? Mas já de início ele nos apresenta aí o que seriam essas três metamorfoses. Diz assim o Zaratustra, né? É a primeira vez que ele está se pronunciando, né? Claro que ele já se pronunciou no prólogo, né, com relação àquele público que estava ali na praça, mas como a gente viu no prólogo, tem toda uma narrativa, né, do que estava acontecendo. O Zaratustra acaba saindo da cidade, afugentado, não só pela falta de apreço, né, que aquele público demonstrou com relação ao anúncio que ele veio trazer, que era o Além-Homem, mas também porque o palhaço, né, que depois a gente vai ver que se mostra, na verdade, como o próprio é como se fosse o demônio pessoal do Zaratustra, né, aquele palhaço. Essa imagem vai voltar depois, mais à frente. Como é que esse palhaço acaba expulsando o Zaratustra da cidade, de certa maneira fazendo com que ele se retire outra vez para a floresta, né? Nesse processo, ele carrega o equilibrista, né, que havia morrido lá com aquele salto, e ele tem a primeira, a gente pode já dizer uma segunda, né, porque a primeira iluminação que ele teve foi dentro da caverna, iniciando aí todo o processo de descida. Ele tem aí uma segunda iluminação, digamos assim, né, que ele percebe que ele não deve ter ele não deve falar a todos, né? Ele não deve ter
ouvintes que lhe sejam como aquele morto que ele está carregando. E sim, ele deseja que haja discípulos vivos. E o que significam os discípulos vivos? Né? Aqueles que ouvem o Zaratustra, mas não o ouvem passivamente. São aqueles que ouvem Zaratustra com o intuito de superá-lo, com o intuito de avançar o tipo de doutrina, o tipo de ensinamento que o Zaratustra tem apresentado. Então, esses discursos se dirigem a esse público, né? Então, o início dos discursos do Zaratustra está sendo dirigido a um determinado tipo de público que ele deseja formar, que são discípulos vivos, capazes, portanto, de avançarem, de superarem o próprio Zaratustra, tá? O primeiro discurso, então, diz assim, das 3 metamorfoses: 3 metamorfoses do espírito menciono para vós, de como o espírito se torna camelo, o camelo se torna leão, e o leão, por fim, criança. Há muitas coisas pesadas para o espírito, para o forte, resistente espírito em que habita a reverência. Sua força requer o pesado, o mais pesado. Então, veja, ele apresenta aí 3 imagens do que seriam essas metamorfoses do espírito. Então, veja que são metamorfoses que dizem respeito ao interior do ser humano, né, a sua personalidade. A primeira dessas imagens é a do camelo, e é sobre o camelo que ele já está falando agora, no segundo trecho, em que ele começa a falar sobre as coisas pesadas para o espírito. Tá? Começa, portanto, a definição daquilo que significa essas metamorfoses do espírito a partir exatamente da noção do peso e daquilo que seria o maior dos pesos. Tá? É claro que aqui ele está falando apenas do mais pesado, e lá na frente, quando a gente for falar sobre o eterno retorno do mesmo, a gente vai ver que o Nietzsche caracteriza o eterno retorno do mesmo como o mais pesado dos pesos. Então veja que essa ideia de que é necessário se tornar um camelo para enfrentar determinadas coisas, ela vai ser utilizada novamente, inclusive com relação àquilo que seria o próprio além-homem, tá? Só que de uma maneira diferenciada. Então, por isso que a gente precisa entender o que significa esse camelo e como é que esse camelo, em última análise, pode servir para caracterizar aquilo que o Nietzsche havia apresentado lá no prólogo como sendo o último homem, tá? Então, ele continua aí afirmando sobre o mais pesado, né? O que seria esse mais pesado? O que é pesado? Assim pergunta o espírito resistente e se ajoelha como um camelo e quer ser bem carregado. Então veja o que é o pesado. Isso é uma pergunta que o espírito faz a si mesmo, mas ele já o faz com uma determinada postura. Veja aí que o tipo de imagem que caracteriza essa primeira metamorfose do espírito é a imagem da prostração, né? É daquele que se ajoelha como um camelo a fim de conseguir ter forças para suportar esse peso. O que é o mais pesado, ó heróis? Pergunta o espírito resistente, para que eu tome sobre mim e me alegre de minha força. Então, inclusive colocando aí a própria imagem do camelo, né, como, de certa forma, um herói. Né? Por quê? Porque ele vai aceitar esse pesado, o mais pesado, em vista, sobretudo, de exercitar um espírito resistente. Então, guardem essas qualidades, digamos assim, né, do que é esse espírito, porque agora ele vai proceder aí a uma espécie de caracterização do que significa esse espírito resistente em face do que se mostra como sendo o mais pesado. Não é isso, e aí, claro, ele está colocando em termos de pergunta,
para a gente poder avaliar a partir dessa pergunta o que ele está querendo indicar, né? Então, não é isso? Rebaixar-se, a fim de machucar sua altivez, fazer brilhar sua tolice para zombar de sua sabedoria. Então, veja o que seria pesado, né, para esse camelo. Não seria rebaixar para poder machucar sua altivez? Em outras palavras, não seria humilhar-se para, com isso, ferir aquilo que você poderia ter como orgulho próprio? Não é fazer brilhar a tolice para zombar da sabedoria? Né? Ou, em outras palavras, valorizar a estultícia, a ignorância, a loucura, para zombar daquilo que de fato é o conhecimento e a sabedoria? Ou é isso, deixar nossa causa quando ela festeja seu triunfo, né? Então, jamais valorizar aquilo que você conquista, né? Mas exatamente no momento que você triunfa, deixar a causa de lado. Subir a altos montes a fim de tentar o tentador, né? Veja aí, né, uma clara referência ao episódio lá em que o Cristo é tentado, né, pelo tentador quando sobe ao monte, né, e de fato colocando uma proximidade entre esse espírito resistente de camelo e o tipo de postura já, de certa maneira, pedida, exigida pelo cristianismo. Isso depois a gente vai ver com mais vagar. Ele continua, ou é isso, alimentar-se das bolotas e da erva do conhecimento e pela verdade padecer fome na alma, né? Ou seja, usar aí de todos os artifícios possíveis, né? Para, de fato, apenas ter apreço por um certo tipo de conhecimento envelhecido, né? Um conhecimento mofado, nada de novo é possível encontrar, e com isso faz com que a alma padeça de fome pela verdade, né? Ou é isso, estar doente e mandar para casa os consoladores, e fazer amizade com os surdos, que nunca ouvem o que queres, né? Ou seja, mais uma vez aí, sempre, percebam que todas essas imagens, né, sempre tem o exercício de uma punição a si mesmo, né? É sempre o exercício de ser resistente a esse peso que é o mais pesado, exatamente porque no momento em que você se orgulha de segurar o peso mais pesado, você está exercitando o ser camelo, né? O ser camelo, em outras palavras, esconde uma espécie de orgulho em ser aquele que é o mais humilde de todos. Percebem? É nesse ponto que o Nietzsche está querendo chegar. E a todo momento que ele está caracterizando é um certo tipo de postura que vai ser depois retratado como sendo a postura elogiada como a virtuosa. Tá? E isso não só pela religião, tá? Pelo cristianismo, a gente vai ver isso na próxima aula com relação à religião, mas principalmente em relação à ética, moral e, portanto, em relação à filosofia, tá? Que vai ser o nosso tema de hoje. Em relação à própria filosofia, já se percebe que aquilo que se situa como uma virtude é aquilo que, em certa medida, coloca o próprio virtuoso como alguém que nega a si mesmo. Tá? Ou é isso, entrar em água suja, se for a água da verdade, e não afastar de si as frias rãs e os quentes sapos? Ou é isso, amar aqueles que nos desprezam e estender a mão ao fantasma quando ele quer nos fazer sentir medo? Todas essas coisas mais que pesadas, o espírito resistente toma sobre si, semelhante ao camelo que ruma carregado para o deserto, assim ruma ele para o seu deserto. Perceberam que nessa imagem aí, primeira, que o Zaratustra apresenta para a gente, o que seria esse primeiro aspecto do espírito? E veja,
um primeiro aspecto do espírito que já precisa acontecer, ele é necessário, é preciso que sejamos camelo para que consigamos ter a metamorfose posterior, tá? Essa primeira metamorfose diz respeito à aceitação desse peso pesado, né? Desse o mais pesado. E o que é o mais pesado? Aquilo que o camelo se impõe a si mesmo como sendo a negação de si, tá? Em outras palavras, dada toda essa caracterização que o Zaratustra vai fazendo do que significa o ser resistente para o camelo, a gente percebe que são imagens que denotam uma certa imposição contra si mesmo, feita pelo camelo, de certa maneira, para negar a si mesmo. E nega-se a si mesmo em vista de alguma outra coisa. Tá? Então, em relação a essa outra coisa, em vista da qual o Nietzsche pontua, né, por meio do Zaratustra, aquilo que se nega, a gente vai ler aqui alguns trechos, deixa eu colocar aqui agora outro slide, que são daqueles outros discursos que eu havia indicado para vocês em paralelo ao das 3 metamorfoses, para que vocês pudessem tomar contato aí com algumas dessas teses e dessas imagens que o Zaratustra está nos apresentando, né, nesse discurso das metamorfoses. Aparece aí para vocês? Sim, professor, para mim está aparecendo. Aparece sim, né? Eu acho que dá para vocês aumentarem aí, né? Porque eu acho que se eu aumentar, ele vai ficar... tem uma coisa aqui horrível nesse... Não, professor, só quem pode aumentar é o senhor por aí mesmo, a gente não tem acesso a essa tela. Deixa eu ver aqui que se eu aumento um pouquinho... Não, mas pelo menos no meu, que estou pelo telefone, né, eu consigo ampliar ele. Eu sei, pelo telefone dá. Eu soube disso porque já tinha... Professor, pelo Note, se colocar em tela cheia aí, dá para ler também. Ah, é? Dá. Porque, se eu aproximar... vai cortar. Até que não cortou, não. Tá aqui bem do ladinho, né? Tá aqui bem do lado, acho que não cortou, não. Então dá para a gente seguir aqui nesse tamanho, então. Todo mundo vendo aí, né? Tudo tranquilo. Então vamos ler? Olha só esse trecho. Esse trecho é de um dos discursos posteriores do Zaratustra, tá? Em relação ao discurso das 3 metamorfoses. É o discurso logo posterior, o discurso das cátedras da virtude, que ele vai trabalhar um encontro do Zaratustra com um certo sábio que começa a falar sobre umas coisas que são muito interessantes para a gente pensar a imagem do camelo. Tá? Foi até ele, né? Então o sábio tinha lá chamado Zaratustra, e de certa maneira o Zaratustra já estava lá com os seus discípulos, né, separados, ele já estava fazendo os seus discursos, e esse sábio vai até o Zaratustra e com todos os jovens se sentou perante sua cátedra e assim falou o sábio, né? O sábio lá, de certa maneira, já estava fazendo o seu pronunciamento, chega o Zaratustra com os jovens e o sábio aproveita para discursar dessa maneira. Respeito e pudor ante o sono. Isso em primeiro lugar. É evitar todos os que dormem mal e passam a noite acordados. Né? Então, o anúncio do sábio é o anúncio de que devemos, a todo momento, e aí, claro, o sábio aqui está sendo caracterizado como aquele que sabe. Se é aquele que sabe, o sábio é, por referência maior, aquele em relação ao qual o filósofo se porta. Né? Vejam que o filósofo, né, como um filosofia,
é exatamente aquele que ama a sabedoria e, portanto, deseja se tornar um sábio. Então, toda vez que o Zaratustra ou Nietzsche, de uma maneira geral, tratar do sábio, está se tratando daquilo que, para a filosofia, seria o mais exemplar, seria o mais emblemático. Portanto, aquilo que serve como paradigma, né, para o filósofo. E esse sábio, assim que o Zaratustra chega próximo, começa o seu discurso dizendo respeito e pudor ante o sono. Ele vai trazer exatamente um discurso que está caracterizado a partir de um determinado comportamento virtuoso, que é um comportamento que é capaz de fazer com que a gente tenha um bom sono. E um bom sono é aquilo que, em certa medida, não só o cristianismo, mas também a filosofia, vai chamar de boa consciência. Tá legal? Vocês já devem ter ouvido falar nessa expressão, né? Dormir o sono dos anjos, né? Ou então deitar a cabeça no travesseiro sem ter peso na consciência, né? Todas essas expressões que a gente geralmente usa, a gente usa em relação a esse tipo de ideia que o sábio está trazendo com a noção de sono, tá? E aí, claro, não é que ele está fazendo um elogio de uma vida adormecida, tá? Ainda não é isso, porque vai ter um outro discurso que o Zaratustra vai pontuar com relação àqueles que já durante a vida desejam a morte. Já é uma proximidade, mas não é exatamente aquilo que depois vai ser tratado, que a gente vai falar na próxima aula, com relação aos discursos que aproximam o último homem e o nihilista com o cristianismo, tá? Por ora, como a gente está no âmbito da filosofia, a ideia é a gente perceber o que esse sábio está retratando. E eu havia indicado para vocês, como leitura complementar, o prólogo da genealogia da moral, né? Esse livro aqui do Nietzsche, tá? Em que ele faz exatamente a descrição, são 3 dissertações, né, que ele escreve para trabalhar esse tema, em que ele vai fazer o esforço para caracterizar 3 pontos de vista em relação a esse tipo de avaliação moral virtuosa que o sábio desse discurso está trazendo para a gente, né? Na primeira dissertação, o Nietzsche analisa qual é a origem das nossas ideias de bom e mal, né? Falando, inclusive, das 2 condições, né, de ser humano que a gente encontra, os 2 tipos de ser humano básicos que a gente encontra, que são os senhores e os escravos, e ele caracteriza a moral dos senhores de uma maneira diferente da moral dos escravos. A moral dos escravos, da forma como ela é caracterizada, ela é muito próxima do tipo de resistência que o camelo se impõe a si mesmo, no intuito de se negar em vista de uma outra vida, né, de uma outra existência. Então, a gente tem aí uma proximidade que depois a gente vai trabalhar melhor na próxima aula. Na segunda dissertação, ele vai falar exatamente sobre isso que o sábio está trazendo, que é a descrição sobre a má consciência, né? Em oposição, portanto, à dita boa consciência. O que significa isso da boa e da má consciência? O que o sábio está trazendo para a gente, em última análise, é um elogio do sono exatamente como um elogio da boa consciência. Tá legal? É isso que a gente vai ver aí com essa descrição que o sábio faz para o Zaratustra e os seus discípulos. Ele continua. Não é arte pequena dormir, né? É até irônico, né? O tipo de descrição que o Nietzsche está construindo aí, né? A partir desse sábio. De fato, é uma imagem riquíssima, né? Se a gente pensa no sábio dando uma lição sobre como você deve dormir, né? Eu acho que é fantástico a gente pensar isso em termos de criação poética. Ele diz, não é arte pequena dormir, requer passar o dia inteiro acordado. Então, veja,
o ponto forte da arte de dormir, ou seja, de ter o bom sono, é exatamente ter passado o dia inteiro acordado. E o que significa passar o dia inteiro acordado? Olha como ele vai caracterizar isso. 10 vezes é preciso superar-se durante o dia. Isso gera um bom cansaço e é papoula para a alma. 10 vezes é preciso reconciliar-te contigo mesmo, pois superação é amargura e dorme mal o não reconciliado. 10 verdades tens de achar durante o dia, senão buscas ainda verdades durante a noite. Tua alma permaneceu faminta. Vejam que ele já tinha falado sobre essa coisa da alma faminta, exatamente no discurso das 3 metamorfoses, né? Faz a caracterização do camelo como aquele que, se alimentando apenas de verdades antigas, né, acaba passando fome, né, em sua alma. Ele continua: 10 vezes tens de rir e ser jovial durante o dia, senão és incomodado à noite pelo estômago, esse pai das aflições. Poucos o sabem, mas é preciso ter todas as virtudes para dormir bem. E é aqui que eu queria chegar, porque é nesse ponto que o sábio está indicando que essa arte de dormir é, na verdade, a arte de ser virtuoso. Percebe? A representação do camelo nessas 3 metamorfoses é a representação desse último homem dedicado a um tipo de virtude, tá? E aí, claro, há um tipo de virtude que é aquela que reúne todas as virtudes. E, mesmo possuindo todas as virtudes, deve-se ainda... Ou melhor, eu já pulei aqui um trecho. Deixa eu voltar. Poucos o sabem, mas é preciso ter todas as virtudes para dormir bem. Esse complemento é importante, né? Darei falso testemunho, cometerei adultério, cobiçarei a criada do meu próximo. Tudo isso combinaria mal com um bom sono. Não sei se vocês percebem aí claramente qual é a jogada que o Nietzsche está fazendo com esse discurso, mas a caracterização de que você precisa estar acordado o dia inteiro, procurando 10 coisas o tempo todo, de fato, não seria outra coisa senão a caracterização de que a virtude, essa virtude, que é a virtude da boa consciência, a virtude do bom sono, é a virtude que segue os 10 mandamentos. Legal? Acho que vocês conseguem perceber isso, né? Acho que dá para ficar claro aí essa imagem, né? E exatamente com essa referência aos 10, né? 10 alguma coisa, 10 outra, tal. Ele está no fim agora, né? Quando ele fala é preciso ter todas as virtudes, essas virtudes são, no fim das contas, seguir todos os mandamentos, né? Mas, é claro, o Nietzsche não está necessariamente vinculando o sábio aqui ao sacerdote. Ele também vai fazer a crítica ao sacerdote, como a gente vai ver na próxima aula, mas o que está em jogo aqui é um certo tipo de unidade das virtudes em vista daquilo que essas virtudes têm, ao mesmo tempo de eternas, ou seja, são virtudes que dizem respeito a um certo tipo de ideal supra-humano, e por serem um ideal supra-humano, significam um certo tipo de virtude que é negadora do humano, e, portanto, negadora de si mesmo. Percebe? Essa é a intenção aqui do Nietzsche no momento em que ele está descrevendo não só o discurso do sábio, em termos desse bom sono, mas também com a imagem do camelo. O camelo, como sendo esse último homem, é aquele que coloca sobre si os pesos, os maiores pesos, e esses maiores pesos são exatamente essas virtudes. Ou seja, aquilo que ele aceita como negação de si mesmo. Tá legal?
olha aí como ele continua, e mesmo possuindo todas as virtudes, deve-se ainda saber uma coisa: mandar dormir também as virtudes no momento certo. Quando Zaratustra ouviu assim falar o sábio, riu-se no coração, pois uma luz raiara nele. E assim falou ele para seu coração: um tolo me parece sábio. Veja que o Zaratustra não fala isso para o sábio, né? Ele fala isso para o seu próprio coração. Um tolo me parece este sábio, com os seus 40 pensamentos. Né? Veja aí mais uma brincadeira com a numerologia, digamos assim, né? Dessa imagem, que faz referência aí ao ideário cristão, né? Os seus 40 pensamentos. Mas creio que ele entende de dormir. E nesse trecho aqui, né, que eu não coloquei, ele inclusive indica que para alguns dos seus discípulos, né, que eles aprendam com esse sábio a dormir. Né? Por quê? E aí ele vai completar agora. Sua verdade diz: ficar desperto para bem dormir. E, em verdade, se a vida carecesse de sentido e eu tivesse de escolher um sem sentido, também para mim este seria o sem sentido mais digno de escolha. Perceberam? É aqui que, claro, sem sentido, você está literalmente aqui indicando aquilo que nós estamos chamando de niilismo. Ou seja, veja o que o Zaratustra diz, né? Ao, inclusive, indicar a convivência com esse sábio como algo importante. É importante por quê? Porque a primeira coisa que precisa ser feita no seu espírito é você saber ser camelo. Essa é a primeira das metamorfoses, né? É necessário saber ter esse tipo de experiência, em termos do mais pesado, sobre si mesmo, para que você consiga avançar até o deserto e no deserto se transformar em leão. Tá? E essa situação do camelo, que, de certa maneira, pontua-se por esse sábio como uma arte de dormir, significa, em última análise, ficar desperto para bem dormir. Ficar desperto é orientar-se em vista daqueles mandamentos que correspondem a todas as virtudes, para que você possa ter a boa consciência. Né? Bem dormir aí é a boa consciência. E o Zaratustra vai complementar nessa frase que eu acho emblemática. Vai dizer: se a vida carecesse de sentido, isso quer dizer que a vida não carece de sentido. Esse é o primeiro ponto. Mas se ela carecesse de sentido e eu tivesse de escolher o sem sentido, ou seja, o niilismo, também para mim este seria o niilismo mais digno de escolha. Percebe? Por isso que é o último homem, porque no fim das contas, a vida tem um sentido. Quando esses niilistas escolhem este tipo de sentido, eles, no fundo, escolhem um sem sentido para a vida. Ele completa aí, né? Agora vejo claramente o que antes buscavam as pessoas, ao buscar professores da virtude. Veja, o que essas pessoas estavam buscando quando buscavam na filosofia, né, na sabedoria em geral, e inclusive dentro da religião, o que elas buscavam quando buscavam professores da virtude? Buscavam o bom sono e virtudes opiáceas para eles, né? Ele usa a imagem do mel de abelha, né, como sendo algo próprio desse tipo de busca do sábio em querer todas as virtudes para bem dormir, né? Para todos esses louvados sábios de cátedras, a sabedoria era o sono sem sonhos. O bom sono é esse, é o sono sem perturbação, é o sono sem sonhos. E o que significa o sonho sem sonos? Sem sonhos, melhor dizendo. É aquele que equivale à morte. E nesse ponto aqui a gente vai ver como é que o sábio, caracterizado dessa maneira com o seu discurso, ele vai se aproximar do sacerdote
com o discurso sobre a pregação da morte, né? Em última análise, o sono e a morte são dois tipos de valores. Olha como é que deve ser entendida a coisa, né? O sono e a morte são valores apresentados por esses pregadores, né, por esses professores da virtude, como sendo o ideário fundamental das suas virtudes. O valor das virtudes é dado exatamente pelo bom sono ou pela boa morte que eles oferecem. E, claro, isso não diz respeito à vida daqui, mas diz respeito exatamente a uma outra vida. E, de certa maneira, quando se fala de uma outra vida, e aí, claro, a referência, né, que vincula o cristianismo ao platonismo, conjuga exatamente essas duas posições de saber, tanto a religião quanto a filosofia, como sendo pregadoras de uma virtude além-vida, né? Quando, na verdade, a virtude que é necessária, que precisa ser buscada, é exatamente a virtude dessa vida. Ele, então, completa: para todos esses louvados sábios de cátedra, a sabedoria era o sono sem sonhos. Eles não conheciam sentido melhor para a vida. Né? Em última análise, esse, na verdade, é o sentido para a vida deles. É o tipo de sentido que eles apresentam para a vida. Tá? Tranquilo? Olha aí esse outro trecho, então, de um outro discurso do Zaratustra, mais à frente, tá? Eu acho que eu não havia indicado esse daí para vocês lerem, que esse é do segundo livro, mas que também ilustra um pouco essa imagem do virtuoso e do modo como essa virtude, que está sendo caracterizada aí pelo Nietzsche como um sem-sentido, né? Baseada aí num sem-sentido, num niilismo, ela vai se apresentar de novo para o Zaratustra mais à frente, tá? Vocês me acompanham aí? Então vamos ler. Ele diz: de vós, virtuosos, rio hoje minha beleza. E aí agora Zaratustra se dirigindo aos virtuosos, né? Ou seja, a esses ditos professores da virtude, né? Pregadores de um bom sono e de uma boa morte. Hoje a minha beleza riu de vós, né? E assim chegou sua voz até mim. E isso é o que eles falam, né? Eles querem ainda ser pagos. Olha o que o Zaratustra, mais à frente, percebe como uma sutileza desse espírito de camelo, né? Aquilo que eu havia indicado para vocês, que era uma espécie de orgulho na humildade, né? Ou aquilo que o Nietzsche vai dizer de um egoísmo no altruísmo. Ele diz: o que esses virtuosos querem é ser pagos. E ele completa: ainda quereis ser pagos, ó virtuosos. Quereis recompensa pela virtude, céu pela terra e eternidade por vosso hoje? E agora vos irritais comigo por ensinar que não existe um tesoureiro pagador? Veja como que o Nietzsche vai brincando com essas ideias, né? E, em verdade, não ensino sequer que a virtude é sua própria recompensa. Amais vossa virtude como a mãe ama ao filho. Veja que essa imagem é fantástica, né? Amais vossa virtude como a mãe ama ao filho. É uma coisa debruçada, né? De tal maneira que esses virtuosos amam a virtude, que são debruçados num cuidado com ela. Mas, vai dizer o Zaratustra, desde quando uma mãe quis ser paga por seu amor? Perceberam a sutileza da ironia do Nietzsche, né? Em última análise, está dizendo, como assim vocês querem ser pagos por essa virtude com uma outra vida, com uma eternidade, com um céu, e vocês fazem todos esses atos virtuosos em vista de uma recompensa.
Vocês amam a virtude de vocês como uma mãe ama o filho. Mas você já viu uma mãe querer ser paga pelo amor dos filhos? Ou pelo amor aos filhos? Veja que essa é uma imagem sagaz que o Nietzsche apresenta e que me parece ser central para a gente poder entender o que ele está identificando aqui como sendo a motivação interna, por assim dizer, desses virtuosos da imagem do camelo. Em última análise, o que eles pretendem é nada mais, nada menos do que o seu próprio egoísmo, o seu próprio orgulho, né? Travestido de uma determinada imagem, né? Uma determinada imagem de virtude. Vossa virtude é o mais querido em vós mesmos. Ah, como lhes fica mal na boca a palavra virtude, né? Se tudo que vocês querem, o máximo que vocês querem, né, em vós mesmos é a vossa virtude, né? No fim das contas, esse é o orgulho de vocês. E ele completa: e quando dizem sou justo, soa sempre igual a estou vingado. Olha que interessante, né? Dizer, né, eu sou justo, ou então, às vezes, até colocar para uma divindade, né? Deus é justo e Deus vai cobrar de você aquilo que você está fazendo comigo, né? No fim das contas, quando se diz isso do sou justo, está se dizendo, no fim das contas, estou vingado, né? É uma vontade de vingança muito mais do que propriamente uma virtude. Com sua virtude, querem arrancar os olhos dos inimigos e se erguem apenas para rebaixar os outros. E há também aqueles que ficam em seu pântano e falam de dentro do caniço. Virtude é ficar quieto no pântano, né? Veja, o que é virtude nesse caso? É simplesmente não apenas eliminar o inimigo, né? Arrancar os olhos dele, mas também rebaixar os outros, né? O se erguer desses virtuosos, no fundo, é rebaixar aqueles que estão no alto. Veja que aqui está em jogo também uma coisa que o Nietzsche descreve muito bem em outros livros, e na própria genealogia da moral, que é o ressentimento, né? Envolvido nesse tipo de defesa da virtude. Há uma movimentação do ressentimento no interior da psicologia desse tipo de ação, desse tipo de louvor ao ser camelo, que, ao invés de orientar em vista de um ser mais, ele mesmo, ele, na verdade, quer que os outros sejam menos, né? E há também aqueles que ficam em seu pântano e falam de dentro do caniço, virtude é ficar quieto no pântano, né? Como se a virtude, de fato, fosse estar exatamente nessa impossibilidade que eles se impõem a si mesmos, né? Dado que eles são negadores de si, eles impõem a si mesmos a falsa recompensa de que, evitando aquilo que eles querem, eles vão ter aquilo que eles desejam ser, né? Não mordemos ninguém e evitamos quem quer morder. E em tudo temos a opinião que nos é dada. Veja, de certa maneira, o que está sendo retratado aí nessa caracterização que o Nietzsche faz nesse discurso é exatamente o tipo de ímpeto que move os virtuosos a uma defesa da negação de si mesmos. No fim das contas, aquilo que o sábio tinha como seu ideário de virtude, né, pela defesa do sono como uma boa consciência, e uma boa consciência que coloca sobre si o maior dos pesos, né, o peso mais pesado nesse momento, que é, de fato, a negação desta vida, desta condição, desta vontade, da sua própria vontade, do seu próprio eu, em vista de um ideal, em vista de um outro mundo. Tranquilo? Conseguiram aí pegar essa apresentação? Tranquilo. Eu confesso, professor, que eu fico meio perdido lendo Nietzsche um pouco, mas eu estou tentando. Estou pegando conteúdo, sim.
A minha ideia é exatamente ir trazendo alguns desses trechos, né? E talvez até ir lendo devagar com vocês também, né? Vai ser um curso até mais de leitura mesmo, exatamente por conta dessa dificuldade que a gente sabe que tem, né? Isso não é só para você, isso é para todo mundo que lê o Nietzsche. O Nietzsche é, ao mesmo tempo, muito sedutor na linguagem, porque ele escreve muito bem, mas a gente acaba, às vezes, perdendo algumas indicações que ele está dando no texto, se a gente lê muito apressado, né? Porque é muito bom, às vezes, porque é muito fascinante, a gente acaba atropelando a leitura, sem a gente não ter percebido exatamente aquilo que ele estava dizendo, né? Então, acho que o próprio do Nietzsche é aquilo que ele mesmo fala, inclusive no finalzinho do prólogo da Genealogia da Moral, que eu havia indicado para vocês, que é a exigência básica dele para o tipo de leitor que ele pretende, né? Que é o leitor que rumina. O que é ruminar? A vaca que rumina, né? Aquela que o tempo todo mastiga a comida, né? Coloca para dentro, depois volta a comida de novo e ela remastiga, né? E sempre está mastigando, 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 até que aquilo esteja bem triturado a ponto dela engolir de vez. Então, a ideia do Nietzsche é exatamente essa, que o seu leitor seja uma vaca, como ele diz no finalzinho do prólogo da Genealogia da Moral, né? Eu não quero leitores como os homens modernos, né? Eu quero leitores como vacas, né? Talvez esses sejam os únicos bons leitores que existem. Mas, de fato, é uma dificuldade que não é só tua, não, é de todo mundo. A ideia mesmo é essa, né? De a gente, durante o curso, a gente ir tentando facilitar, na medida do possível, essa leitura para vocês, né? Parece mulher, né? O Lui aí, ó. Vai comprar briga aí com as suas companheiras, né? Vamos ler, então, a segunda imagem. Vamos ver agora aí como é que o Zaratustra caracteriza o leão. Tá? Já vimos o camelo, que, de certa maneira, faz a imagem do nihilista, né? Do último homem, daquele que, em certa medida, é o defensor da virtude e do ideal, não de um além-homem, mas de um além-vida, né? A gente vai ver como é que esse além-vida ele se posiciona, né, em relação à religião e à filosofia, com bases nesse além-vida, a partir de alguns outros discursos, na aula que vem, mas hoje já é suficiente para a gente percebermos como é que o Nietzsche está caracterizando essas metamorfoses do espírito. Vamos ver agora a segunda metamorfose, em que ele já havia apontado, né, que todas essas coisas mais que pesadas, o espírito resistente toma sobre si, né? Ou seja, o que é mais pesado é exatamente essa negação da sua própria vontade. É, em última análise, uma humilhação de si movida por um orgulho, né? É um travestimento de altruísmo, mas em vista de um certo tipo de egoísmo. É, no fim das contas, uma virtude que se quer recompensa, que se quer recompensada, quando, na verdade, não é exatamente isso que caracteriza a virtude, ou deveria caracterizar a virtude, né? Então, isso que ele é o mais pesado, ele toma sobre si, semelhante ao camelo que ruma carregado para o deserto. Assim ruma ele para o deserto. Mas, no mais solitário deserto, acontece a segunda metamorfose. O espírito se torna leão, quer capturar a liberdade e ser senhor em seu próprio deserto. Veja que essa, de fato, é uma imagem significativa para a gente entender o que significa, afinal, essas metamorfoses do espírito. É preciso que se tenha carregado sobre si, né, esses pesos, ou seja, ser transformado em leão, porque o destino do leão é rumar para o deserto. E rumando para o deserto, ele vai conseguir, no momento em que estiver solitário, transformar-se ou produzir a segunda transformação, que é a transformação para o leão. E o que significa o leão? Basicamente, o leão é liberdade.
Se a gente tivesse que dar um qualificativo para o camelo era o subserviente, né? O escravo, em última análise, aquele que é regido por determinados valores outros, que não os seus. O leão vai ser caracterizado pela liberdade. E pela liberdade significa ser senhor do seu próprio deserto. Veja que o deserto está ali. O deserto é o lugar para onde o camelo foi. E o deserto é emblema exatamente dessa falta de sentido. É exatamente o símbolo que vai mostrar o que significa esse lugar que o niilismo do último homem leva, né? É o lugar do sem lugar, é o lugar do sem sentido. É, portanto, no fim das contas, o niilismo em sua espacialidade geográfica mais emblemática. Tá? Então, veja, dado essa orientação do camelo até o deserto, é no deserto que o leão vai surgir. E o leão vai ser caracterizado, muito bem caracterizado pelo Deleuze, como um certo tipo de niilismo positivo, um certo tipo de niilismo ativo, né? Ao contrário do niilismo passivo do camelo, ao contrário do niilismo reativo do camelo, o que a gente vai ver aqui é uma liberdade que é liberdade exatamente porque não há sentido algum. Dado que não há sentido algum, nós podemos tudo. Em última análise, esse leão é aquele que, por causa da liberdade que ele encontra nesse deserto, ou seja, nesse lugar niilista da condição moderna que nós estamos, ele vai dizer, Deus não existe, então logo tudo é permitido. Né? Vocês já viram essa frase que aparece lá no Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, e que o Nietzsche toma para si como, de fato, o indicativo mais forte do que significa essa transformação para o leão. Muita gente, às vezes, entende o leão como sendo o além-homem, né? Como sendo esse super-homem, quando, na realidade, ainda não é. O leão é a travessia do último homem em direção ao além-homem. Tá? No fim das contas, a gente pode dizer, inclusive, que o leão é o Zaratustra nesse momento inicial do seu percurso. O Zaratustra, inclusive, está se transformando. Ele, no momento em que sai da caverna, ele sai da caverna por ter tido a primeira das suas metamorfoses. A metamorfose de abandonar o camelo para se tornar leão. E a gente vai ver que, ao longo do primeiro e do segundo livro, o que o Zaratustra vai fazendo é uma transformação em vista agora de um leão se tornar também uma criança. E aí, claro, a criança é o que significa, no fim das contas, o além-homem. Tá? Vamos ver, então, como é que ele caracteriza o leão e essa liberdade leonina. Ele diz, então, mas no solitário deserto acontece a segunda metamorfose, o espírito se torna leão, quer capturar a liberdade e ser senhor em seu próprio deserto. Ali procura o seu derradeiro senhor. Veja que ele está procurando ali o último dos seus senhores, ou seja, aquele que era o seu senhor no momento em que ele era camelo. Ele procura no deserto, portanto, o seu maior inimigo. E é exatamente isso que ele diz, né? Quer se tornar seu inimigo e derradeiro Deus. Quer lutar e vencer o grande dragão. Então, o grande dragão é esse que havia sido o seu último senhor. Como ele agora é o senhor do seu próprio deserto, a primeira coisa que ele precisa fazer é encontrar o seu antigo senhor para rivalizar com ele. Estão percebendo? Essa postura é muito comum hoje em dia, eu acho que vocês devem perceber,
determinadas pessoas que se colocaram no lugar de leões, né, em vista, sobretudo, de inimigos de Deus, ou desse grande Senhor que seria a divindade do cristianismo, né, colocando-se, inclusive, como ateus, né, com essa postura ateísta de tornar-se, porque o ateísmo é muito mais do que o agnosticismo, né? O ateísmo é aquele que vai contrariar a ideia da existência de Deus. Portanto, é aquele que se coloca como inimigo, inclusive, desse último dos senhores, que foi a divindade da virtude, né? Essa divindade da virtude do último homem. Então, veja, ali ele procura o seu derradeiro Senhor, quer se tornar seu inimigo e derradeiro Deus, quer lutar e vencer o grande dragão. Qual é o grande dragão que o Espírito não deseja chamar de Senhor e Deus? Então, veja, ele quer encontrar esse último inimigo, né, esse grande dragão, exatamente para não mais chamá-lo de Senhor e Deus. Percebe? Ele agora é leão. E porque ele agora é leão, ele não vai mais chamar este Senhor de Senhor, dado que ele é o Senhor do seu deserto. Quem era esse grande dragão? Ele diz, o não farás. Não farás chama-se o grande dragão. Mas o espírito do leão diz, eu quero. Viram qual é a oposição aqui básica, então? A oposição básica entre o camelo e o leão é dada exatamente pelo recurso a um certo tipo de motivação em agir. O camelo age em vista daquilo que lhe dizem que ele não deve fazer. Percebe? Esse não farás é claro, mais uma vez aqui, a referência aos 10 mandamentos, né? Ou a referência a qualquer tipo de mandamento que impõe um determinado tipo de comportamento como uma ordem divina, né? Como uma ordem supraterrena. Não farás é a fórmula de todos aqueles mandamentos, né? Não matarás, não isso, não aquilo. Então, não farás, no fim das contas, é o indicativo de algo que você precisa recusar fazer, algo que você precisa evitar fazer. Tá? E é esse não farás que o Nietzsche define como sendo o grande dragão. O grande dragão que o espírito, portanto, precisa lutar contra ele. E vai lutar contra ele por quê? Porque ele agora, o leão, no seu espírito, vai dizer, eu quero. E eu quero é exatamente a definição do que significa liberdade. Essa liberdade, no sentido mais amplo do termo, é exatamente você querer aquilo que você quer. É você fazer aquilo que você quer, sem ter o subjugo ou a dominação de um terceiro. Tá? Ele continua, não farás está no seu caminho reluzindo em ouro, um animal de escamas, e em cada escama brilha um dourado, não farás. Né? Um animal de escamas aqui faz referência, inclusive, ao Leviatã, né? Também, que também é um monstro bíblico que aparece lá em Jó, e que tem exatamente essa caracterização. Né? Valores milenares brilham nessas escamas, e assim fala o mais poderoso dos dragões. Todo o valor das coisas brilha em mim. Todo o valor já foi criado e todo o valor criado sou eu. Em verdade, não deve mais haver eu quero. Assim fala o dragão. Veja que o dragão é, de fato, o maior inimigo do leão, né? Dado que o leão diz eu quero, o grande dragão se posiciona contrário a isso, exatamente dizendo que não deve mais haver eu quero. Ele, o grande dragão, condensa tudo aquilo que significa valor. Portanto, tudo aquilo que significa virtude, tudo aquilo que significa o que nós devemos fazer. Meus irmãos, para que é necessário o leão no espírito? E agora fica a grande lição, né?
para que é preciso nós nos transformarmos em leão? Por que não basta o animal de carga, que renuncia e é reverente? Ele está nos levando a refletir exatamente sobre a necessidade de passarmos do camelo para o leão. E ele pergunta, por que essa passagem, por que essa transformação ela é necessária? Não poderíamos ficar simplesmente como camelos, como animais de carga que renunciam e são reverentes? E aí ele vai apontar exatamente qual é a necessidade do leão: criar novos valores. Tampouco o leão pode fazer isso, mas criar a liberdade para a nova criação, isto está no poder do leão. Criar liberdade para si e um sagrado não também ante o dever. Para isso, meus irmãos, é necessário o leão. Adquirir o direito a novos valores, eis a mais terrível aquisição para um espírito resistente e reverente. Em verdade, é para ele uma rapina e coisa de um animal de rapina. Ele amou outrora como o que lhe era mais sagrado, o tu deves. Agora tem de achar delírio e arbítrio até mesmo no mais sagrado, de modo a capturar a liberdade em relação a seu amor. É necessário o leão para essa captura. Mas dizei-me, irmãos, que pode fazer a criança que nem o leão pôde fazer? E aqui ele já entra na última imagem, tá? Então, só recapitulando a imagem do leão. A imagem do leão é, portanto, aquele que permite que se criem novos valores, e não porque o leão em si cria valores, porque o leão está no deserto. E ele está no deserto exatamente por conta desse niilismo que o levou até lá. Mais ainda, a sua liberdade é, de algum modo, niilista, porque ela nega, inclusive, a existência de sentido. Mas, embora esse leão seja a negação de tudo, seja o niilismo mais forte em sua caracterização mais intensa, ele é necessário porque é ele que nos permite criar novos valores. E aí, quem é que vai ter a possibilidade de criar novos valores? É a última transformação do espírito, a criança. Diz ele, mas dizei-me, irmãos, que pode haver a criança que pode fazer a criança que nem o leão pôde fazer. Porque o leão rapace ainda tem de se tornar criança. Então ele está fazendo a mesma pergunta que ele havia feito antes, né? Por que o camelo precisa se transformar em leão? E agora, por que o leão precisa se transformar em criança? Porque por causa da inocência, por causa do esquecimento. Inocência é a criança, diz ele, e esquecimento. Um novo começo, um jogo, uma roda a girar por si mesma, um primeiro movimento, um sagrado dizer sim. Sim, para o jogo da criação, meus irmãos, é preciso um sagrado dizer sim. Veja que é ao contrário do leão. O contrário é a liberdade. O leão é a liberdade de dizer não, né? A tudo aquilo que o oprime e, portanto, dizer eu quero. Nessa liberdade de dizer eu quero sem qualquer sentido é que vai nascer a possibilidade de um sim com sentido, né? De um sim que tem uma determinada orientação. Sim, para o jogo da criação, meus irmãos, é preciso um sagrado dizer sim. O espírito quer agora sua vontade. O perdido para o mundo conquista seu mundo. 3 metamorfoses do espírito eu vos mencionei, como o espírito se tornou camelo, o camelo se tornou leão e o leão, por fim, criança. Assim falou Zaratustra. Tá? Ele fala isso enquanto estava na cidade da Vaca Malhada. A gente vai falar depois um pouquinho sobre essa geografia, né, do Zaratustra, mas já fica aqui essa imagem, né, da criança como sendo um emblema para nós do que significa o além-homem. O além-homem é aquele que
a partir do niilismo intensificado do leão, né, daquele que diz eu quero, ainda que sem sentido, ele vai começar a criar novos valores com um sentido. Né? Por quê? Porque na vida há um sentido. E vai dizer o Nietzsche, a partir da figura do além-homem, criar o sentido como uma criança é exatamente colocar a vida como um sentido. Tá? A gente vai ter tempo de falar sobre isso ainda mais à frente, só para ajudar a gente a caracterizar um pouco essa imagem do leão, né, e do modo como o leão se posiciona, né, frente à liberdade, frente àquilo que ele entende, né, e cria como sendo um niilismo positivo, um niilismo ativo. Eu trouxe aqui alguns trechos também dos outros discursos que eu havia sugerido para vocês a leitura, para que a gente possa acompanhar algumas indicações que ajudam a gente a pensar melhor sobre essa metamorfose do leão. Me avisem aí quando aparecer para vocês. Tudo tranquilo. Apareceu? Então vamos ver essa caracterização que o Zaratustra faz. E esse está no discurso das paixões alegres e dolorosas. Diz assim o Zaratustra: meu irmão, se tens uma virtude que seja a tua, então não a tens em comum com ninguém. Veja que isso já é uma diferença. E é uma diferença em relação à imagem que se alimenta em face do camelo, porque a virtude que se deve ter é aquela virtude que é a virtude eterna comum a todo mundo. Agora o Zaratustra está indicando que se deve ter uma virtude que seja tua. A virtude, no fundo, ela é individual, ela não é universal. E é isso que ele vai tentar retratar nesse discurso. Certamente, queres chamá-la pelo nome e afagá-la. Queres puxar puxar sua orelha e entreter-te com ela. E eis que agora tens o seu nome em comum com um povo, e te tornaste povo e rebanho com tua virtude. Então, veja, quando a virtude acaba sendo chamada por um nome, né, para poder, de alguma maneira, a gente se entreter com ela, né, cuidar dela, a gente estende essa virtude para ser comum a todo o povo. E nisso a gente se torna povo. Né? Se tornar povo aqui não significa se tornar pobre, né, ou se tornar massa, mas se tornar aquele que é reativo em face de uma ordenança, né? Portanto, se tornar camelo. O que o Nietzsche está querendo indicar aqui, nesse discurso do Zaratustra, é a necessidade de nos tornarmos leões. Farias, e aí ele sugere, farias melhor em dizer: inexprimível e inominável é o que faz o tormento e a delícia de minha alma, e que é também a fome de minhas entranhas. Ou seja, aquilo que me constitui, aquilo que eu vivencio internamente, seja para o bem, seja para o mal, seja como dor, seja como prazer, é isso que me constitui, que é a minha virtude, e, portanto, por ser minha, ela é inexprimível e inominável. Ele continua: que tua virtude seja demasiado alta para ter um nome familiar. Percebe? Que a tua virtude seja tão virtuosa a ponto de ela jamais ser possível obter um nome que é comum a todo mundo, né? Ou comum a outras pessoas. Ela vai ganhar um nome próprio, e esse nome próprio é o seu, aquele que te constitui, aquele que faz parte da sua própria vivência. E se tiveres que falar dela, não te envergonhes de balbuciar. Veja aqui, ó, a referência ao ser criança, de algum modo, né? É nessa possibilidade leonina, né, de afirmar a si mesmo, que a gente acaba, às vezes, encontrando até certa dificuldade para se expressar. Então, mesmo que haja essa dificuldade, não se envergonhe de balbuciar. Não se envergonhe se lhe falta
palavras para descrevê-lo, né? Então fala e balbucia, né? E fala e balbucia da seguinte maneira, ele sugere: este é meu bem, é o que o amo. Assim me agrada ele inteiramente. Apenas assim quero eu o bem. Não o quero como uma lei de Deus, não o quero como estatuto e necessidade humanos. Que não seja para mim um indicador de mundos supraterrenos e paraísos. Uma virtude terrena é a que eu amo. Nela, a pouca prudência e, menos que tudo, a razão de todos. Mas esse pássaro construiu em mim seu ninho, por isso eu o amo e acaricio. Agora ele cobre em mim seus ovos de ouro. Assim deves balbuciar e louvar tua virtude. Veja que interessante, né? A transformação do leão para a criança significa, de alguma maneira, uma dificuldade de afirmar, de descrever aquilo que nós vivenciamos internamente. Mas vai dizer o Nietzsche, esforce-se para descrever isso que você vivencia internamente a partir de si mesmo, sem encontrar determinados padrões de virtude, outros que são comuns a outras pessoas e que, portanto, te igualariam às outras pessoas. Porque no momento em que você disser que você age em vista de um determinado tipo de qualidade, de virtude que é comum às outras pessoas, as outras pessoas vão te entender semelhante a como elas entendem esta virtude e essas qualidades. Percebe? Então, por exemplo, você diz que você é corajoso. Você está relacionando os seus atos a um certo tipo de noção que geralmente as pessoas têm acerca do que significa ser corajoso. Quando você se define como corajoso utilizando esta palavra, você está, na verdade, se igualando ao que as pessoas já pensam sobre esses termos. Percebe? Quando, na verdade, isso pode estar longe daquilo que você é realmente. É um pouco daquilo que diz, né, daquela música, daquele funk, né? Cada um no seu quadrado, né? A tentativa que nós temos de enquadrar os outros para que a gente possa, de certa maneira, dizer o que eles são, na verdade, é um exercício de Camilo. O exercício leonino é exatamente cada um no seu quadrado. Ou seja, cada um sendo capaz de, a partir de si mesmo, manifestar aquilo que se é, né? E não utilizar-se de termos comuns que nos igualam aos outros, né? A ideia é exatamente nos diferenciar, nos especificar em relação aos outros. No outro discurso que eu tinha indicado para vocês lerem, tem esse trecho aqui que é muito interessante, que fala, o discurso sobre o pálido criminoso, fala um pouco sobre um caso, né, de um criminoso que matou porque queria roubar alguma coisa da vítima, e ele acaba tendo que matar a vítima. E o Nietzsche faz uma análise dos juízes que condenam esse criminoso. E ele faz uma ressalva que eu acho muito interessante nesse trechinho aqui, quando ele diz: mas uma coisa é o pensamento, outra é o ato, e ainda outra a imagem do ato. Uma coisa é aquilo que nós pensamos, outra coisa é o ato realizado, e ainda outra coisa é a imagem que nós temos do ato realizado depois que nós realizamos esse ato. Tá legal? Ou seja, a imagem do ato seria o efeito do ato, né? A roda da causalidade não gira entre eles, né? Você não tem necessariamente uma linha de causalidade entre pensamento, ato e imagem do ato. Uma imagem fez empalidecer esse homem pálido. Ele era da mesma altura do seu ato quando o realizou, mas não lhe suportou a imagem depois de realizado. Desde então, sempre se viu como autor de um único ato. A isso chamo de loucura. A exceção se converteu em essência para ele. Veja que com esse trecho, o que o Zaratustra indica, né, que ocorre com esse criminoso? Ele, ao entender o seu ato, né, quando ele o cometeu, ter uma imagem desse ato, sem suportar o ato,
ele se comporta nesse momento como alguém diferente daquele que realizou o ato. E aí ele se percebe como tendo cometido um único ato, que foi aquele ato que lhe é vergonhoso. Sendo que no momento em que ele realizou o ato, ele não se viu como vergonhoso, ele se viu como altivo, na mesma altura do seu ato, né? Embora o ato seja reprovável, mas ele se colocou na altura do ato de maneira a se mostrar capaz disso. Percebe? Só que agora, ele, por meio da imagem do seu ato, percebe que, na verdade, ele só realizou um único ato, que é o ato vergonhoso. Sendo que, na verdade, ele realizou um ato, outros atos, melhor dizendo, que foi, inclusive, o pensamento que planejou o ato, que, inclusive, foi o estar à altura do ato no momento em que ele realiza o ato. Então, ele não teve um único ato, ele teve vários atos relacionados a esse acontecimento e que ele despreza por causa da vergonha que esse ato que ele cometeu lhe impõe. E isso é que, de certa maneira, o Zaratustra indica como sendo loucura. Uma loucura que é uma loucura de camelo, uma loucura que não chega ao ponto de se tornar leonina, exatamente porque situa aquilo que seria a exceção, ou seja, você reconhecer que o seu ato foi vergonhoso, como sendo a essência do ato. E aí você vincula aquilo que você sentiu como vergonha por causa do ato, como sendo a essência do próprio ato que você fez, quando, na verdade, é apenas uma exceção. Você poderia ter sentido isso, ou poderia não ter sentido. Você poderia ter tido essa imagem, ou poderia ter tido outra imagem. Mas o raciocínio é o reverso. No momento em que você comete o ato e fica para você a imagem de um determinado ato, essa imagem ela tende a voltar sobre o ato de tal maneira a condená-lo na essência. E é esse o erro denunciado pelo Zaratustra. Um erro que não é um erro de leão, é um erro de camelo, né? É aquela subserviência à imagem do ato colocada por outras pessoas, no caso aqui os juízes, né, que o condenam, e não, na verdade, pelo próprio criminoso que havia se elevado à altura da capacidade de realizar o ato. E aí, um último trecho, né, de um discurso que eu acho que eu também não indiquei para vocês, mas que vale a pena. A gente vai voltar a ler esse discurso depois, da Guerra e dos Guerreiros, em que o Zaratustra faz uma comparação entre dois tipos desejáveis, que a gente poderia dizer que são leoninos, né? Os santos do conhecimento e aqueles que ele vai chamar de guerreiros. Tá? Os dois, de alguma maneira, se posicionam como capazes de enfrentar esse maior dos inimigos, que é o grande dragão, né? Então ele diz: e se não podeis ser santos do conhecimento, sede ao menos seus guerreiros. Estes, os guerreiros, né, são os companheiros e precursores de tal santidade. Então veja que, de certa maneira, os santos do conhecimento precisam e dependem dos guerreiros que estejam lutando para que possa surgir a tal da santidade. E aí, santidade aqui e os santos do guerreiro, santos do conhecimento, melhor dizendo, são aqueles que definem o que se espera com a imagem da criança. Para se chegar à criança, ao além-homem, é preciso existirem os guerreiros. São eles os companheiros e os precursores da santidade, da inocência da criança, né? Vejo muitos soldados, continua ele, quisera ver muitos guerreiros. Então veja que ele diferencia aqui soldado de guerreiro. Ele quer guerreiro, ele não quer soldados, né? Porque os soldados tendem a se igualar, né? Portanto, se uniformizam em termos de uma estrutura de camelo. Ele quer os guerreiros, e ele vai definir quem são esses, né?
Então, ele diz exatamente isso sobre a uniformização, né? Uniforme chama-se aquilo que vestem, que não seja uniforme o que eles escondem, né? O Nietzsche ainda brinca aqui com essas duas, esses termos homônimos, né? Exatamente para mostrar que usar uniforme em termos de soldado não deve significar para um guerreiro ser uniforme em relação aos outros, ou seja, ser igual em relação aos outros. Então, que o uso de uniforme, que denota você como um guerreiro, não esconda que você é igual a todo mundo, né? Mas que, na verdade, permita com que você mostre que você é diferente dos demais. Deveis ser, para mim, aqueles cujos olhos sempre buscam o inimigo. Então, quem é o guerreiro? Aquele cujos olhos sempre buscam o inimigo, o vosso inimigo. E aí, claro, não é o inimigo de todo mundo, não é o inimigo da nação, não é o inimigo da família, é o vosso inimigo. Cada um tem o seu próprio inimigo. E em alguns de vós existe um ódio à primeira vista. Não vos aconselho o trabalho, mas a luta. Não vos aconselho a paz, mas o triunfo. O vosso trabalho seja uma luta, vossa paz seja um triunfo. Então, não vos aconselho o trabalho, né? Ou seja, aquele tipo de comportamento servil que tende exatamente ao comportamento do camelo, mas sim a luta. Aquele comportamento que vai ser próprio de guerreiros que orientam-se contra o inimigo próprio, né? O inimigo pessoal. Por isso, não vos aconselho a paz, mas o triunfo. Não pensem em ter paz, né? Não pensem em dar tréguas aos seus inimigos, mas pensem, por outro lado, a triunfar sobre esse inimigo. Que vosso trabalho seja uma luta e a vossa paz seja um triunfo. Nietzsche brinca aí com essas duas ideias para indicar o que ele espera que seja, de fato, essa alma leonina, né? Ou seja, uma alma que seja uma alma de guerreiro capaz de fazer, de certa maneira, o percurso necessário para a construção dos santos do conhecimento, que vão ser as crianças, que vai ser a inocência da criação. Tá? Sobre a criança e a inocência da criação, a gente vai ter tempo de voltar ainda a falar sobre isso, tá? A ideia do ato criador, né, que está próprio aí na imagem da criança, vai ser bastante significativo para a gente perceber o que o Nietzsche está pretendendo com o anúncio do além-homem, mas o que eu quis mostrar para vocês hoje é como é que essas transformações que ele apresenta no primeiro discurso denunciam todo o caráter do que ele vai apresentar ao longo do livro 1 do Assim Falou Zaratustra, que é, de fato, uma caracterização desse niilismo negativo, desse niilismo passivo, que configura exatamente o último homem que o prólogo havia, que o Zaratustra no prólogo havia anunciado. Né? E é preciso que se reconheça quem é esse último homem, que se reconheça os seus valores, que se reconheça quais são as suas implicações, para que a gente possa se transformar do camelo para o leão. E por que isso é importante? Porque é apenas assim, desse modo, transformando o seu espírito e transformando a sua disposição, que a gente pode dar vazão a novos valores. De certa maneira, o Nietzsche está indicando aí, a partir do Zaratustra, que só existiriam 2 caminhos possíveis para enfrentar esse problema que nós temos hoje, que é o problema do niilismo moderno. Ou se mergulha completamente no niilismo moderno, né, nesse tipo de postura subserviente, né, que deriva de um determinado tipo de visão acerca do que deve ser feito em vista de uma outra vida, ou a gente envereda por uma intensificação desse niilismo que a modernidade acabou por produzir, de tal maneira que a gente, por meio dele, seja capaz de produzir novos valores,
seja capaz de produzir uma nova cultura, seja capaz de produzir uma nova civilização, seja capaz de produzir uma nova religião, que seja, né? Mas a ideia é exatamente a superação desse niilismo, né? A ideia do Nietzsche é que a gente não fique preso à condição nihilista, né? Mas o niilismo como sendo o maior dos perigos para nós, né? Dado aquele maior dos acontecimentos que a gente já havia falado, é preciso que a gente supere o niilismo. E aí, para superar o niilismo, só mesmo sendo criador das suas próprias virtudes, sendo criador dos seus próprios valores, né? E é esse o caminho do além-homem. Tá? A gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso, mas na próxima aula eu volto para trabalhar um pouco essa aproximação que o Nietzsche vai fazer em alguns outros discursos desse livro 1, entre o cristianismo e a filosofia platônica, né? O que ele chama de platonismo, que vai dar a cara, por assim dizer, filosófica do tipo de niilismo da modernidade. Tá? A gente vai voltar a falar sobre isso na próxima aula. Ficou tranquilo aí para vocês, a esse ponto, até onde a gente viu agora? Se tiver alguma questão, vocês podem colocar. Aqui tá tudo tranquilo. Consegui pegar o conteúdo bacana. Deu para acompanhar? Legal. Então é isso, gente. Não tem mais nenhuma dúvida. A gente pode parar por aqui. E na próxima aula, aí eu gravo a próxima aula, tá? E envio, deixo lá para vocês depois, sobre essa relação de proximidade entre o niilismo do cristianismo e o niilismo platônico, tá legal? Então, até lá, gente. Um abraço a todos aí, boa tarde, obrigado pela presença. Até, professor. Até mais.